Ele está no controle, é o tema da nossa mensagem. Irmão, eu sou ruim para tema, irmão. Tem irmão que Deus dá logo é o tema, irmão, não tem nem a mensagem, mas aí Deus já providencia logo o tema, aí eu fico naquela. O evangelista manda mensagem: irmão, tem algum tema? Mande o tema aí, irmão. E lá vai eu pensar nesse tema. Mas Deus, Ele direciona, Deus, Ele mostra. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite. De quem esse menino está chorando aí, irmã? De quem é? Discipline ele aí. Glória. Ih, rapaz, é o meu. É o 2, irmão, é o 2, tá chorando. Ele passa ali, irmã. Glória a Deus. Todos encontraram? Irmãos, eu não vou ler todo o capítulo, mas a gente vai fazer ler alguns versículos aqui, alguns versículos, amém? Aí a gente vai fazer vamos fazer uma ministração expositiva para a glória de Deus. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até a mim. E Jonas, ele se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um sono profundo. Vamos ler somente até aqui, mas no decorrer da mensagem a gente vai ao restante do texto, amém? Curve sua cabeça, peço que você interceda pela minha vida, peço que o Espírito Santo fale conosco. Querido Deus, nós te louvamos esta noite, nós nos já alegramos com tudo que o Senhor tem falado, mas nós queremos mais de Ti, Pai, nós queremos ouvir mais de Ti. Então pedimos a Teu Espírito Santo, Pai, que usa-me, Senhor Deus, aviva minha mente, unge os meus lábios, Pai. Querido Deus, que a Tua palavra, ela vá e ela produza o resultado na qual será mandada, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Ele está no controle. Nós cremos que Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele está no controle. E às vezes as pessoas pensam que nós somos uns robôs, na qual temos que fazer tudo o que Ele manda. Mas Deus, Ele estar no controle não quer dizer que Ele vai interferir no processo o tempo inteiro. Podemos usar alguns exemplos pequenos. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos um refrigerante que é pouco conhecido, uma Coca-Cola, você conhece? A Coca-Cola, ela tem um presidente nacional, mas ela tem um presidente internacional. Mas o internacional permite o presidente nacional tomar as suas decisões. Mas há um momento em que o nacional toma algumas decisões que o outro, o chefe internacional, ele vê e interfere. Então, Deus, Ele está no controle, mas Ele permite eu e você escrevermos a nossa própria história. Ele está no controle e Ele permite eu e você seguirmos os nossos passos, dar os nossos passos, tomar decisões. E nós aqui lemos uma história que não é uma história de carochinha, não sei nem se a expressão é essa, não é uma parábola, é uma história real, é uma história que aconteceu.
E no Evangelho de Mateus, se eu não me falha a memória, no capítulo 12, ele vai citar Jonas lá. E Jonas realmente é uma história que aconteceu. E as pessoas têm uma divergência para dizer se era um peixe, se era uma baleia. E aí vai entrar um debate. E entretanto, se a Bíblia dissesse aqui que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditaria. Imagine uma baleia ou um peixe grande engolir a Jonas. Porque eu creio no que está aqui. Eu creio no que está aqui na palavra dele. Eu creio na palavra de Deus e eu creio na sua veracidade. Eu creio que tudo que está aqui aconteceu. Porque ele está no controle de tudo. E Deus, ele traz uma mensagem dura a Jonas. No capítulo 1, como nós lemos, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Muitos chamam Jonas de o profeta fujão, mas Deus aqui, irmãos, estava desafiando Jonas. Deus aqui estava desafiando ele, porque o povo de Nínive, esse povo assírio, era um povo perverso, eram pessoas más, irmãos. Pense aí numa pessoa ruim, irmão. Pensou? Multiplique ela aí por 1000. Eita, menino, não chegou nem aos pés do povo de Nínive. Esse povo matava a sangue frio. Eles criaram um negócio de empalar, que é enfiar um bambu na parte de trás do ser humano até sair na boca. Eles fizeram coisas perversas. E a Bíblia não cita, mas eu acredito que Jonas deve ter visto um de seus familiares ser morto por eles. Então você vê por que Jonas ficou tão desse jeito quando recebeu a palavra de Deus, dizendo: vai lá e prega para esse povo. E antes de entrarmos mais profundo, eu quero trazer algumas lições que nós podemos extrair desse capítulo 1, pois a gente vê 2 Jonas, um no capítulo 1 e um no segundo capítulo. Nós podemos ver um Jonas que está querendo criar a sua própria rota. Veio uma palavra de Deus a ele, por mais que fosse dura, ele teria que obedecer. E dali então ele quer criar a sua própria rota. Quando nós decidimos, irmãos, sem a permissão de Deus, sem o direcionamento de Deus, sem a direção da palavra de Deus, criar nossa própria rota, nós estamos negligenciando, nós estamos negando a nossa identidade. E nós temos uma identidade. Jonas tinha uma identidade, mas o que aconteceu, todo o contexto do que estava acontecendo, fez essa identidade ser coberta, fez essa identidade criar algumas camadas. E quando nós não sabemos quem nós somos, isso nos mostra que nós não temos destino. E como ele mudou a sua rota, uma lição você aprenda hoje, que quando você quer se afastar da presença de Deus, o diabo já tem um barco disponível para você entrar nele. Quando o diabo quer te tirar, você por decisão própria quer se afastar de Deus, não quer mais buscar a face dele, o diabo já tem, nem que seja uma canoa, mas ele já tem à disposição. Esse profeta fugiu, esse profeta se afastou, porque ele estava confuso, ele não estava com consciência de quem ele era. Irmãos, e hoje em dia, o que o diabo mais tem feito é descaracterizar o ser humano, é mostrar quem ele não é. Ele é uma criação de Deus, ele é algo precioso para Deus,
mas o diabo tem botado tudo e tudo, qualquer outra coisa na sua cabeça. O diabo, ele tem botado em sua cabeça, e as pessoas, elas têm se afastado de Deus. Quando nós desviamos a nossa rota, irmão, mudamos a nossa rota, debaixo do que eu já falei, sem a permissão, sem a direção, nós nos tornamos frios espiritualmente, nos tornamos frios. E uma das coisas que impede o agir de Deus, uma das coisas que impede o propósito de Deus acontecer na minha e na sua vida, é a frieza espiritual. A frieza espiritual, ela vai fazer com que você não tenha mais desejo para orar, ela vai fazer com que você não tenha desejo de ler a palavra, ela vai fazer você perder o desejo de estar na casa de Deus. Vai chegar um dia, uma quinta-feira, você vai ter adiantado tudo, vamos para a igreja, aí você vem um desânimo, uma coisa, e faz com que você não venha para a casa dele. A frieza espiritual, ela te afasta do propósito que ele tem para mim e para você. A frieza espiritual, ela nos afasta dele. A frieza espiritual, ela faz com que tudo com relação a Deus você não queira ver. É incrível. Até um rios no Instagram, se você não está se afastando, se você está frio, você não quer nem ver, porque com certeza vai falar com você e você não quer. Você não quer se aproximar daquele irmão que, quando você se aproximava, sempre levava uma palavra de Deus. Aí você não quer, você evita essa pessoa. Você evita tudo que se trata em relação a Deus, porque a frieza é exatamente isso, é para te afastar mesmo, é para tirar a tua identidade mesmo, é para mostrar realmente quem você não é. E quando nós desviamos essa roda, nós desviamos esse percurso, acontece isso. E uma lição aqui que nós podemos ver é que Jonas, ele se deixou levar pela emoção. Jonas, ele se deixou levar por todas as emoções que estavam à flor da pele naquele momento. E quando a emoção, ela toma de conta, irmãos, se é alegria demais, se é tristeza demais, se é raiva demais, você vai tomar a decisão errada. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque procede dele as saídas da vida. Interessante que Daniel, no capítulo 1, no capítulo 2, vai dizer que quando ele estava diante dos manjares do rei, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração. Daniel, ele estava ali, irmão, numa terra estranha, em um povo estranho, estava ali um manjar, as iguarias melhores que tinha à disposição, as melhores comidas, no melhor lugar, e aquele homem tinha a decisão de, irmão, com fome o cara caía para dentro da comidinha daquela, irmão, ainda mais crente, comia mesmo. Mas Daniel, ele foi racional. Daniel, ele foi racional, ele pensou com seu intelecto, porque nós temos a mente, a vontade, a emoção. A mente é o nosso que faz com que a gente pense, raciocine, nossa memória. A nossa vontade é com que faz nós tomarmos decisões. E as emoções, que é raiva, ódio, amor, perdão. E quando nós deixamos isso controlar, isso vai nos levar a caminhos tortuosos, vai nos levar a nós pegarmos esse barco furado que nem Jonas pegou. É por isso, como o nosso líder citou até na outra vez, o jovem, quando ele conhece uma moça hoje, ou a moça conhece um rapaz hoje, é amor, é amor, é amor.
te amo, te amo, te amo, eu não vivo sem você, você é tudo, e aquela coisa toda, e é uma paixão, e como nós já ouvimos até um dos nossos professores também, que a paixão dura 6 meses, irmão, e é bom quando casa esse negócio, que aí quando chega uma conta de água, uma conta de energia, e ele olha e tem isso, eu pensava que era só amor, não, amor custa caro, tem água na mamãe lá, né, a água era à disposição, ia tomar banho, irmão, não desligava chuveiro, irmão, ia pra rua, quando voltava a roupa limpa, aí tem que comprar sabão para lavar, tem, filhote, e quem lava? Você mesmo, irmão, não dá pra amar assim não, eu não amo mais não. E aí acaba que deixando o amor, irmão, há casos, né, irmã, em que a pessoa diz eu te amo e realmente vai para a vida toda. Mas há outros em que qualquer coisa, qualquer empecilho, qualquer luta, qualquer circunstância, qualquer prova que se levanta, já é motivo para deixar, já é motivo para abandonar, já é motivo para não querer mais nada. A mesma coisa nós falamos no contexto de jovem, irmãos, mas também acontece com muitos membros. Lembro demais, quando lá na outra igreja ali, aqui não tem não, porque aqui só tem crente. Aqui não acontece isso, da pessoa não cumprimentar, da pessoa não falar e a pessoa se zangar, né, irmã? Aqui não acontece isso, acontece muito na França, nos crentes da França, né, irmã? Nos crentes lá na Mavicede, vocês estão assistindo aí, vão ver, né, irmão? Acontece muito isso para lá, irmão. Mas isso acontece porque as emoções estão controlando. As emoções estão no controle. O medo, quando você sente medo, irmão, é coisa boa, porque o medo nos alerta do perigo. Mas quando o medo toma conta, deixa de ser medo e entra o pavor. Quando entra o pavor, irmão, as pernas congelam, não anda, você não sai do lugar, se imobiliza, não consegue dar um passo, porque deixou o medo de lado, agora é o pavor que está no controle. Você vai andando, aparece uma rã de bananeira, irmã, o pavor entra, você não corre, a rã querendo pular em você, e aquela coisa, chama, pastor, me ajuda, porque você deixou o pavor tomar de conta. Então Jonas, ele estava numa circunstância que no caso de Jonas era a falta de perdão, era a falta de consciência de entender que Deus está no controle de tudo, porque ele entendeu que aquele povo não merecia perdão, ele achou que aquele povo não merecia ser alcançado por Deus. Irmãos, se nós acharmos que aquela pessoa que está lá no meio da rua, o drogado, o bandido, aquele que se julga bom, não precisa de Deus, isso é uma prova grande de que nós não conhecemos Ele verdadeiramente. Porque se nós sabemos quem nós somos, temos a identidade dEle, nós entendemos que o amor de Deus pode alcançar o mais vil pecador que está lá fora. Porque quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que fulano não merece, que Beltrano não merece? Deus não nos julga por nossos padrões, irmão. Deus julga pelos padrões dele. Deus não usa a nossa régua, Deus usa a régua dele. Jamais nós iremos entender, irmão, como é que aquele cara que matou um filho, a filha, Deus alcança aquela pessoa e salva. Nós aqui, irmãos, mero mortais, não vão ficar, eu não aceito um negócio desse. Você vai ficar, meu irmão, batendo cabeça. Mas se aquela pessoa se arrependeu verdadeiramente, irmão, a graça de Deus alcança ela. E quem somos nós para dizer que isso é errado? Porque Deus, o amor dele é infinito. E Jonas, ele ficou com aquela no seu coração, ele tomou a pílula da falta de perdão,
que é interessante que quando nós não liberamos perdão para alguém, aquela pessoa aluga um cômodo na nossa mente, e é um cômodo que a pessoa não paga nem um aluguel, né, irmã? Ela fica lá de graça na tua mente, e fica lá, e toda vez que você vê a pessoa, você fica remoendo, e aquilo te fazendo mal, e você toda vez que vê, está lá, e você não liberou o perdão. E a gente vê que Jonas, ele precisava liberar aquele perdão e entender que Deus estava no controle. E Jonas, ele estava tão abalado de suas emoções, que a gente podemos ver aqui no capítulo 1 ainda, irmão, que quando ele entra no barco, ele já desce para o porão. Ele vai lá para o porão, irmão. Isso é uma prova de que as suas emoções estavam abaladas. Porém, diz até que era um início de depressão, que quando a pessoa só quer viver incubada num quarto, não quer ver ninguém, não quer ter contato com ninguém. Pode ser, né, irmão? E Jonas, ele desce para aquele porão e não quer mais ter contato com ninguém. E Jonas ali, ele estava fugindo de um problema que ele poderia ter evitado. Então, às vezes nós temos problemas e queremos fugir dele. Nós queremos fugir, tem um problema para resolver e a gente fica fugindo. Não, vou fazer isso aqui, que quando eu voltar o problema não está mais lá. Vou fazer aquilo, aí quando irmão, o problema está lá. Ele não fugiu não, meu, está lá, é para ser resolvido. A Bíblia vai dizer em Lamentações 3,39: do que se queixa um homem senão do próprio pecado. Ou seja, não adianta eu transferir a culpa, o problema para outro. Não, o problema é meu, nós temos que resolver. E Jonas, ele estava querendo fugir e ele tinha que enfrentar. E ele estava querendo fugir de tal jeito, irmão. Foi lá, dormiu e lançaram a sorte. E eles estavam cada um clamando ao seu Deus. E eles foram lá: Jonas, acorda aí, cara, vai ora o teu Deus aí. E Jonas, ele tinha tanta consciência do problema, que ele já foi e disse: cara, o problema sou eu. Ele leu a carta de Paulo aos Coríntios lá, né? Ele diz: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele viu: olha, eu me examinei aqui, o negócio aqui é comigo. Eu sou hebreu, desobedeci a Deus. Irmãos, e Jonas, ele pede para lançar ele fora do barco. Ou seja, Jonas diz assim: cara, me matem. Irmão, você ser lançado fora de um barco, no meio do mar. Você vê a história do Titanic, né, irmão? O pessoal se lançaram, você viu o que aconteceu. Eita, Léo Lins, corta. Jonas era lançado no mar. Você vê que ele só não fez dizer: eu quero morrer, não dá mais para mim. O que eu fiz não tem mais perdão. Acabou, eu não quero mais. Me lancem fora desse barco, eu prefiro me lancem no mar, que lá os tubarões vão me comer, e aí acaba a minha história aqui. E aqueles homens não pensam em outra coisa, né? Vamos lançar, está querendo? Lançam Jonas no mar. Irmãos, aí é que entra a graça, a misericórdia. Aí é que entra o Deus que está no controle de todas as coisas. Aí entra um Deus tão misericordioso, tão bondoso, tão maravilhoso, tão benigno, que para aquele homem era ponto final. Para aquele homem a história dele acabou. Mas o que é que acontece? Deus lança um peixe e pega aquele homem. Deus resgata aquele homem. Irmãos, é algo tão tremendo que você vê que quando o estômago de um animal, até o nosso mesmo, tem alguns ácidozinhos que vai lá para fazer a digestão. E você vê que ali o Jonas estava em um lugar, irmão, que nada disso acontecia.
Então Jonas começa a refletir. Jonas estava de um jeito, no capítulo 2, você acompanha comigo. Jonas vai dizer no capítulo 2: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Irmãos, Jonas ainda não tinha entendido o mistério. Jonas chama o livramento dele de inferno. Olha isso, irmão. Deus, Ele é tão maravilhoso, resgatou o camarada, e ele começa a orar, e na sua oração, dentro do ventre do peixe, ele já começa dizendo: olha, o Senhor me resgatou, na minha angústia eu clamei, e Ele me resgatou, e eu estou aqui no ventre do inferno, eu gritei. Mas no verso 3, ele diz assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Irmãos, já começa a cair a ficha, e Jonas começa a entender que aquele peixe é provisão de Deus. Ele entende que aqueles homens lançaram ele no mar, porque ele estava no controle. E o peixe pega Jonas, porque Deus estava no controle. E ele continua orando, e eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornei a ver o templo da tua santidade. Jonas já começa a ter uma noção da sua identidade. Jonas já começa a entender quem ele é. Jonas já consegue contemplar a face de Deus, a santidade de Deus. Jonas vai dizer no verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra. E eu quero ver que você vá até no versículo 8. Diz assim: os que observam as vaidades vão e deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. Irmão, isso é como o peixe, foi como um ajuste de foco. Você já tirou foto e que precisou ajustar o foco, sim ou não? Você vê que quando aquelas câmeras profissionais, a pessoa vai tirar uma foto, a pessoa está toda embaçada, fica borradinha, mas a beleza não melhora, né, irmã? Mas aí ajusta o foco. Quando não ajusta, não entende quem é aquela pessoa, mas quando o foco é ajustado, você consegue ver a pessoa perfeitamente. Era como que quando Jonas estava dentro do peixe, ele não estava com o foco ajustado. Ele disse que ali era o inferno, mas quando Jonas ajusta o foco dele, ele começa a entender que ali era uma provisão de Deus, que ali era a graça de Deus, era a misericórdia de Deus, e ele começa a dizer com voz de agradecimento. A Bíblia vai dizer que parou, pois, o Senhor ao peixe, e ele o vomitou Jonas na terra. Irmãos, o tempo todo em que Jonas estava naquela prova, em que ele estava ali, Deus estava trabalhando. Deus não estava com ele parado no meio do mar. Entenda que o que eu ou você estejamos passando não é como podemos dizer, eterno. É temporal, irmão, vai passar. Uma hora o peixe vai te lançar lá na beira da praia, irmão, e você vai ver terra, você vai sair andando, e você vai sair glorificando. O que eu aprendo, para nós finalizarmos, que Deus, Ele está no controle de tudo. Porque como o homem pecador, irmão, o homem pecador, ele estava lançado no pecado, no lamaçal do pecado, e ele não tinha mais saída, ele não tinha mais para onde ir. O destino dele era a morte, o destino dele era o inferno, não tinha mais para onde ir.
Deus, Ele por sua misericórdia, Ele lança Jesus e nos salva. Jesus, Ele vem e nos resgata. Por um alto preço nós fomos comprados, irmãos. Jesus, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, por um preço muito alto. Se nós estamos aqui, se antes nós tínhamos as nossas emoções abaladas, hoje nós temos a vontade de Cristo em nossa vida. Nós temos Cristo no centro de nossa vida. Nós temos Cristo no controle de nossa vida. Nós temos a palavra de Deus nos direcionando, dizendo qual é a nossa rota. Nós temos Cristo nos direcionando, nos auxiliando em decisões, nos auxiliando o que fazer, o que falar, o que pensar. Hoje nós temos uma nova identidade, porque nós não somos mais órfãos. Ele nos adotou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Se nós estamos aqui, é pela graça dEle. Ele está no controle de todas as coisas. No Salmo 103:19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. No Jeremias 10:12 diz: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. E o Salmo 66, no versículo 7 diz: Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se apegue a essa palavra, meu irmão. Se apegue nessa palavra, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Ele está no controle da minha e da sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso. Aleluia!